faça você a sua também. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. 54 diversos artistas se apresentam hoje no segundo dia do Festival Viva Praça 7, que tem cobertura completa da Rainha Tiago. Neste sábado acontece o segundo dia do Festival Viva Praça 7, que convida as pessoas a ir para o centro de Belo Horizonte para curtir uma agenda cultural cheia em homenagem ao cartão postal de BH, famoso encontro nas avenidas Afonso Pena e Amazonas. No quarteirão fechado da Rua Carijó, ao lado do prédio do Cine Teatro Brasil. Ó, não faz xixi no negócio de vocês, viu? Serão várias apresentações culturais, como conta o idealizador do festival, Rafael Araújo. Eu, Celina. Programação a partir das 10 da manhã, onde somos comunidade. Logo depois, ao meio-dia, tem Lívia Amaral e o Maurício Canguçu com o espetáculo teatral Velória Brasileira. E às 3 da tarde a gente começa um movimento diferente na Praça 7. Com o baile da Dri e depois o chama o síndico encerrando a tarde. E domingo a expectativa é a Adriana Calcanhoto. Domingo a gente desmonta toda essa estrutura, monta um novo palco e ocupa a Avenida Amazonas e a Avenida Afonso Pena com 2.000 cadeiras para a gente poder curtir a Adriana Calcanhoto, voz e violão, num show que eu acredito que vai ser história. Nesta sexta-feira aconteceu o primeiro dia do Festival Viva Praça 7, que contou com apresentações de artistas. Vocês estão indo aonde, crianças? Vocês estão indo na casa da vovó, né, filho? De cinema e shows de música. Nós estamos indo na casa da vovó. Pela cantora Manu Dias e sertanejo. Né, filho? Dante e Gael, que conversaram com a Itatiaia e deram até uma palhinha pra gente. Cara, foi uma experiência maravilhosa, né? O público cantando as músicas, dançando. Muito divertido, né, galera? Tudo bem planejado, todo mundo animado com a gente. O evento tá muito lindo, né? E todo mundo interagindo. Podemos mostrar um pouquinho do nosso sertanejo, onde tem vários estilos musicais, né? Tem samba, tem pagode, tem rap, tem teatro, tem a gente lá representando o sertanejo na Praça 7. Celina, você tá indo na vovó, filha? Você lá vai ver as filhinhas? Que é sertanejo raiz mesmo, raiz modão, daquele de chorar, arrancando o chute no asfalto. E a reação do público, o que vocês acharam? Nossa, foi maravilhoso, todo mundo cantando, animando, dançando. Foi maravilhoso. E a galera tá chorando ali, o senhorzinho tava no canto chorando quando a gente tocou aquela música do Senhor Chororó. Pega a viola, a sanfona que eu tocar. Essa música faz a calada da galera mesmo. Durante toda esta sexta-feira, a reportagem do Itatiaia acompanhou o movimento de pessoas que estiveram na Praça 7 para aproveitar o festival. Algumas que passam boa parte dos dias ali mesmo, outras que saíram do trabalho e foram direto para lá, como é o caso dessas duas amigas que conversaram com a gente. Só me fala seu nome, por favor. Lindicélia. Você trabalha com quem? Trabalho em conservadora. E vocês passaram aqui hoje sabendo que ia ter isso aqui na Praça 7, mas sempre passa. Não, eu não sabia. Ela que me chamou. Eu tava dentro do ônibus indo pra casa. Aí ela me ligou, mandou descer aqui pra ir curtir o samba. Então seu plano era ir pra casa, mas você tinha um negócio de sextar. Era, meu plano era pra casa, descansar, que amanhã eu trabalho. Mas aí veio a tentação, tô aqui, curtindo o sambinha aqui de boa. E o que você acha dessa ideia de ter esse festival, essa música pro pessoal que passa aqui de graça? Nossa, achei barato. Muito bom mesmo, acabei de curtir, é tranquilo. Eu tô pegando, tem muita movimentação bacana. Gostei. Como é que é o seu nome? Você também trabalha com ela? Trabalha com isso? Não, eu trabalho na revista de alimentação. Fiquei sabendo que nós ia ter aqui uma apresentação e ficar curtindo e prestigiar vocês nessa apresentação. E você tá gostando? Maravilhosamente bem, muito bem organizado, um ambiente muito gostoso, seguro, vai todo mundo sabendo. E o que você acha da Praça 7, essa importância dela para Belo Horizonte? Você passa nela direto e vê ela assim hoje. Olha, por ser um ponto turístico e um ponto de indicação aqui no centro de Belo Horizonte, está sendo maravilhoso. Muda a visão dela, muda o aspecto e fica uma coisa mais sereno, melhor do que você vê todo dia, que a gente vê na praça, que é isolada, fechada. Repórter Felipe Quintela. A hora certa são 6 horas e 58 minutos, fim de semana de interdição em várias rodovias mineiras.
Até domingo, 27 de abril, as rodovias MG 050, BR 265 e BR 491, que começam na região metropolitana de Belo Horizonte, passando por Joatuba e terminam no sudoeste do estado, em São Sebastião do Paraíso, já na divisa com São Paulo, estão parcialmente interditadas, funcionando em sistema pare e siga para obras de manutenção e conservação de vários trechos. Quem detalha é o coordenador de conservação da concessionária que administra o local, Gilberto Vilela. A manutenção que está sendo feita na rodovia envolve trabalhos de reparo do pavimento, roçada, reparo de engrenagem, possíveis expiações para garantir a segurança e qualidade da rua. Gilberto Vilela reforça que a principal obra é em Passos, com duplicação do trecho entre os quilômetros 346 e 349. Eita, gente. Orientações para execução de exceção, respeitar a sinalização de placas, reduzir a velocidade, ao passo retrasamento de estação, manter uma distância segura dos veículos à frente. Repórter Clarissa Guimarães. Ô, gente, desce. Solinha. Eu estou indo lá na vovó. Vai demorar. Atenção, emissoras que integram a Itasat. A rede Itatiaia via satélite para os destaques do Jornal da Itatiaia. Com segurança reforçada no Vaticano, fiéis e líderes mundiais se reúnem agora para o último adeus ao Papa Francisco. Mais de 200 mil pessoas marcam presença no funeral. Cardeal, que comanda a celebração, exalta pedidos do pontífice por paz. A Argentina se despede do Papa Francisco com missa a céu aberto em peregrinação na maior favela de Buenos Aires. Em ala especial, o ex-presidente Fernando Collor vai seguir preso em Maceió até a decisão final do plenário do Supremo. Com a volta da bandeira amarela, a conta de luz vai ficar mais cara em maio. Anvisa oficializa norma que exige retenção de receita para a compra de Ozempic. Após pressão de empresas, norma que trata da saúde mental no trabalho será aplicada apenas de forma educativa, sem multa. No futebol, o Atlético em campo começa hoje a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jornal da Itatiaia. Direção de jornalismo, Maria Cláudia Santos. Editores, Aline Campolina, Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação, Deita aí, Benji. Rodrigues e Jaqueline Moura. Jornal da Itatiaia. Oferecimento, Sinteag, o sindicato que é a cara do trabalhador. E União América, mineração e pessoas que fazem a diferença. 7 horas, 2 minutos, Jornal da Itatiaia. Hoje é sábado, 26 de abril de 2025. Você está na companhia de William Travassos e Fernanda Viegas. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no aplicativo da Itatiaia, no YouTube, no site, na Alexa e na TV a cabo. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Agora, as condições do tempo. Neste fim de semana, as condições são favoráveis ao tempo instável sobre grande parte do estado de Minas Gerais, por causa da presença de um sistema de baixa pressão atmosférica no litoral da região sudeste do Brasil. As temperaturas não devem sofrer mudanças nos próximos dias e a máxima prevista é de 36 graus no norte mineiro. BH terá um dia de céu parcialmente nublado a nublado, com chuva, raios e rajadas de vento ocasionais. Na capital mineira, a temperatura máxima deve chegar aos 27 graus, com umidade relativa do ar mínima em torno de 70% à tarde. Repórter Aline Neves. São 7 horas e 3 minutos. Milhares de fiéis participam agora da missa do funeral do Papa Francisco do Vaticano. As informações ao vivo com o nosso enviado especial, Eustáquio Ramos. Bom dia, Eustáquio. Muito bom dia para você, bom dia quem nos acompanha na Itatiaia, caminhando para o fim, a missa de despedida do Papa Francisco aqui na Praça de São Pedro, no Vaticano. Estimativa de participação de cerca de 200 mil pessoas. Logo após o término da missa, por volta de meio-dia e 15, o corpo do Papa Francisco, em caixão fechado, será levado para a Basílica Santa Maria Maggiore, que fica a 4,5 km da praça. Lá, ninguém poderá ter acesso, nem a imprensa, nem a autoridades, nem a população. O rito de sepultamento será fechado e a partir de amanhã, o túmulo do Papa Francisco já poderá ser visitado na Basílica Santa Maria Maggiore. Clima, como não poderia
apesar de ser de muita comoção aqui na Praça de São Pedro, nessa despedida do Papa Francisco. Clima de consternação, muitas pessoas, milhares e centenas de pessoas na Praça de São Pedro e nos arredores, mas seria um contratempo, seria um problema, um forte esquema de segurança montado por polícia, bombeiro, equipe médica, pessoal de limpeza, e quem não está perto do caixão pode acompanhar através de alto-falantes e também de telões. Direto do Vaticano, Praça de São Pedro, falou o enviado especial da Itatiaia, que está aqui, vamos. Sobre o funeral do Papa Francisco, a gente continua falando conversa ao vivo agora aqui no estúdio da Rádio Itatiaia com o especialista em História Eclesiástica J.D. Vital, que é também jornalista, escritor e membro da Academia Mineira de Letras, onde o senhor seja muito bem-vindo. Eu queria começar sobre essa celebração que está sendo feita pelo cardeal italiano, decano, o italiano Battista Re, Giovanni Battista Re. Ele tem 91 anos, ele está conduzindo a celebração e durante ali a fala dele, ele falou muito sobre os trabalhos de Francisco, lembrou a questão da humildade, da escolha do nome, da forma como ele conduziu a igreja, mas também falou sobre os pedidos de paz que são muito importantes. E aí a gente sabe que também é um momento político, né, de dar essas eficácias. A gente sabe que várias autoridades acompanhando dessa última despedida de Francisco ali, e ele lembrou da importância de construir pontes e não construir muros. O que o senhor tem a dizer também sobre isso, né? Foi uma fala muito, claro, delicada, respeitosa, mas não marcada por conta da continuidade da importância do trabalho da igreja. Obrigado. Eu tenho preciso estar lá. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Está faltando, na minha opinião, alguns ouvidos. Um deles, por exemplo, é o do Netanyahu, de Israel, que aliás também se manifestou lembrando uma mensagem que poderia ser para pela morte do sítio Papa Francisco. Está faltando também o Xi, a China primeiro se expressou, mandou mensagens e mandou uma representação à altura. Mas estão lá então os chefes do mundo para se despedir do Papa mais humano. Eu acho que o Papa com o rosto, vamos dizer, os cartazes hoje lá em Buenos Aires no ele estava realmente com aquela face de um vô simpático, né? E de um homem que abraçou étnicos, abraçou os homossexuais que eram antigamente, e se não vetados pela igreja, pelo menos ignorados. Ele que beijava os pés dos prisioneiros nas cerimônias de lava-pés, ele que introduziu as mulheres na administração do Vaticano, ele que pregou, né, a importância da igreja se abrir para os migrantes. Tanto que a sua primeira viagem, todo mundo se lembra, a primeira saída dele do Vaticano foi a ilha de Lampedusa, onde aportam sempre milhares e milhares de migrantes africanos. Ou seja, nós estamos nos despedindo, Roma está se despedindo lá hoje de um Papa com a face do povo leve. Pelo amor de Deus. Nesse modelo mais simples, mas que com uma simbologia diferente. Essa cerimônia com o corpo presente, qual é o significado dela nesse momento de despedida? Muitos lembram Eclesiastes, como você fala, lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, quando é vaidade, quando o Papa muda este modelo, ele manda este recado. Na verdade, você tem razão, ele dá uma mensagem de simplicidade, de humildade. Ele não se coloca lá como um príncipe da igreja, como um chefe, como um monarca. O Vaticano, que ainda funciona como monarquia, mas ele se coloca lá como um seguidor de Jesus de Nazaré. Um homem simples, um homem que, com suas sandálias compridas, as sandálias de Pedro, ele está lá voltando agora.
A gente está vendo ali pela televisão, acompanhando isso à distância, de que a missa está se encerrando e de fato agora começa o cortejo, né? E muitas pessoas no mundo todo ali acompanhando esse momento, né? Essa exéquia muito importante aí para todos os cristãos, mas também para outras pessoas do mundo todo. Vai ficar ali, né? O corpo dele vai ser levado ali. Eu só acredito que a partir desse momento muitas pessoas vão se sentir, vamos dizer assim, convidadas, e até o próximo Papa também, a seguir esse caminho mais da humildade, desse olhar mais marginalizado, desse cuidado e a lembrança, né, de fato do desejo de Jesus para todos nós, né, de sermos irmãos, de sermos fraternos e de buscarmos sempre paz. Pelo menos todos nós esperamos, né? E o próximo Papa, que vai ser eleito dentro de 15 dias, no máximo, tá? Tem gente já falando que o conclave deve começar entre 6 e 10 de maio. Nós esperamos que esse novo Papa, o sucessor de Francisco, siga as pegadas do Papa argentino e que abrace realmente a humanidade com misericórdia, com humildade, mas com coragem, para falar a verdade, para combater as guerras, a corrupção, continuar botando o dedo na ferida, na própria ferida, como criticando, condenando a corrupção, os abusos sexuais que antes eram, não sei nem se eram barreiras para invadir. Eu acho que eles eram colocados debaixo do assoalho das igrejas no mundo inteiro. Então precisamos de um Papa que continue essa missão do nosso Papa Francisco. Você falou sobre a ausência de algumas autoridades durante essa cerimônia. Eu gostaria da sua avaliação. O Papa Francisco sempre após um conflito, um momento de tensão, se pronunciou, mas o choque e a igreja ainda tem essa força de provocar mudanças ou são apenas apontamentos? Essa é uma grande pergunta que se faz. Se a atuação do Papa Francisco foi apenas um meteoro que passou, um exemplo, uma coisa fortuita, ou se será uma continuação, terá continuidade, terá prosseguimento. Nós não sabemos quem será o próximo Papa, mas reunidos na Basílica, na Capela Sistina, os cardeais vão entoar o hino do Veni Creator, o Espírito Santo, Criador, né? Pedindo às luzes para escolher um bom nome, né? E esse bom nome, toda a comunidade cristã, católica, espera e aguarda que seja um Papa que dê prosseguimento ao testemunho do Evangelho. Bom, nós estamos conversando com o especialista em História Eclesiástica, J.B. Vidal, que é também jornalista, escritor e membro da Academia Mineira de Letras. Ele vai continuar com a gente. Daqui a pouquinho a gente retoma a conversa sobre tudo que acontece no Vaticano, a despedida do Papa Francisco. Eita, gente. São 7h13. O Supremo Tribunal Federal forma maioria para manter o ex-presidente Fernando Collor na prisão. Até o momento, 6 ministros votaram pela manutenção da decisão individual do relator, ministro Alexandre de Moraes. Além dele, votaram a favor da manutenção da prisão de Collor, Flávio Dino, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. O ministro Gilmar Mendes, no entanto, pediu que o caso fosse transferido do plenário virtual para o plenário físico. Até a decisão final, o ex-presidente Fernando Collor, que foi condenado a quase 9 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato, vai seguir preso em Maceió, onde está em uma ala especial no presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira. E em meio a essa situação, eu vou conversar com o cientista político Antônio Claré para explicar para o ouvinte da Itatiaia sobre esses impactos, principalmente em relação à opinião pública, aos políticos brasileiros e também saber se esse fato contribui de alguma forma para abrir espaço para uma possível prisão do também ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa é a pergunta, Antônio Claré, sobre essa situação envolvendo o ex-presidente Fernando Collor e os impactos que podem surgir a partir disso.
efeitos. O ex-presidente Collor, ele, nesse momento, apesar de continuar bastante ativo na vida política brasileira, a gente pode dizer que ele não mais protagoniza o noticiário, protagoniza o jogo político nacional do nosso país. De todo modo, sendo um ex-presidente, é um fato político bastante importante, né? Que hoje aparece no noticiário, chama a atenção da imprensa, movimenta o universo político, e por isso eu acredito que sim, é uma peça que se move nesse tabuleiro e que nos aponta para a possibilidade do futuro. Nós temos também a visão do ex-presidente Bolsonaro. Quais seriam, né, esses próximos capítulos também envolvendo essa situação? Eu acho que quando a gente pensa na movimentação política, ela responde muito ao clima do Brasil. E no início deste mês, nós tivemos a divulgação de mais uma pesquisa, mais uma voluntária da pesquisa Quest, que traz alguns dados interessantes para nós emolurarmos essa questão. Então, a pesquisa pergunta, por exemplo, se as pessoas tiveram conhecimento sobre a denúncia e o fato de STF ter tornado o ex-presidente Bolsonaro réu. Então, o nível de conhecimento é muito alto. Mais de 75% da população tomou conhecimento dessa notícia. E quando as pessoas são perguntadas se o Bolsonaro participou ativamente da trama golpista, se ele poderá ser preso, a gente nota que a maior parte da população brasileira hoje acredita sim que ele participou e acredita que ele pode ser preso. Com relação também, essa pesquisa traz dados interessantes sobre as pessoas que estão presas em decorrência dos atos de 8 de janeiro. E aqui é um dado bastante curioso, porque a maioria da população brasileira não só condena os atos de 8 de janeiro, mas acredita também que essas pessoas deveriam continuar presas, pagar com o tempo de prisão estipulado pelo STF e até o fim das suas penas. Isso não polariza a sociedade brasileira, porque a maioria da população, independentemente de raça, de sexo, da região que ele está, da renda, a maioria das pessoas em todos os cortes que nós fazemos, elas condenam esses atos golpistas e acham que essas pessoas devem permanecer presas, cumprirem suas penas, independentemente do partido, de bolsonaristas, petistas, enfim, envolvendo esse cenário político. A gente sabe que, de qualquer forma, a população brasileira imagina esses líderes do país sendo presos. De que forma que isso também vai impactar lá fora? Eu acho essa pergunta muito interessante, porque quando a gente olha, volta ao tempo, pensa no golpe de 1964, a gente entende que aquele processo ele estava inserido no contexto maior internacional, que era o período da Guerra Fria, todos vamos nos lembrar das aulas de história. E aquilo chega no Brasil, na América Latina, como um efeito dominó, vai varrendo os países todos, né? Então, há uma ruptura democrática que não aconteceu só no Brasil. E agora é um processo bastante interessante também, quando a gente olha, por exemplo, o que aconteceu em 22, no Peru, com o ex-presidente Pedro Castillo, que propôs, né, o fechamento do Congresso, o início de uma trama golpista, de uma ruptura democrática, e logo ele foi preso, ele foi deposto e foi preso, né? Outro exemplo interessante também do país, que é uma democracia recente, como nós somos aqui, que é a Coreia do Sul. Em dezembro, o presidente também propôs uma lei marcial. Em janeiro, ele estava preso. Então, está hoje uma resiliência das democracias, ainda que das mais recentes, com relação a esses processos de ruptura. E eu vejo que o Brasil ele se insere também nesse contexto internacional. Então, apesar de sermos, é sempre bom lembrar, uma democracia mais recente na comparação com outros países do mundo, com os países europeus, nós estamos dando demonstrações de resiliência democrática. Então, isso às vezes chega lá fora como um bom sinal da força das nossas instituições aqui no Brasil. Nós conversamos com o cientista político Antônio Claré, repórter Leonardo Patrus. 7h18, a seguir, a Argentina se despede do Papa Francisco com missa a céu aberto e peregrinação na maior favela de Buenos Aires. Olá, amigos. Aqui é Eros Biotini. Nós temos uma missão muito importante. Quero convidar você e a sua família para o Cristo é o Show 2025 com os meus amigos Padre Marcelo Rossi e Padre Flávio Esperto. Participe da gravação do DVD Eros Biotini Mil Shows. Um evento que salva vidas e tira os nossos jovens das drogas. Acesse o meu Instagram, @ErosBiotini, e saiba como participar. Eu espero por você. Uma menina como mesmo
tudo é barato mesmo, qualidade melhor preço de Minas Gerais. Hoje como sobrecoxa de frango real congelada quilo 8,78. Cupim bovino congelado pesa quilo 29,90. Arroz condição 5 quilos 19,80. Molho de tomate polvador Sica 300 gramas 98 centavos. Ofertas válidas para a região metropolitana de Belo Horizonte. Preço baixo vira notícia. Imagine sua vida sem carro, sem celular, sem os avanços que tornam tudo mais prático. Difícil, né? Na Itaminas produzimos a base das tecnologias que transformam o mundo, o minério de ferro. E fazemos isso com segurança, respeito ao meio ambiente e cuidado com as pessoas. Porque minerar é bom. Quando feito com responsabilidade, transforma vidas, impulsiona o progresso e constrói um futuro melhor para todos. Itaminas, mineração que sustenta a vida. O que você já fez hoje para evitar a dengue? O ano de 2024 foi marcado por mais uma epidemia de dengue em Minas Gerais. Mas este ano, o estado apresenta uma redução de mais de 96% nos casos da doença. Entre os fatores que contribuíram para esse cenário, destaca-se o esforço do governo de Minas, que tem intensificado as ações de prevenção desde outubro passado. Mas essa luta não acabou. Por isso, cada atitude de cada um de nós conta muito. Quanto aos quintais ricos, as trincheiras bem fechadas. Está fazendo a sua parte. Faça você a sua também. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. 7 horas 21 minutos, imagens de Belo Horizonte, continua as últimas unidades ao Papa Francisco. De volta na acompanhe as celebrações com João. William Travassos, nós continuamos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, acompanhando as celebrações do povo de Deus em homenagem ao Santo Padre Papa Francisco, que neste momento vai ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior em Roma. Na Paróquia Santíssima Trindade, bairro Conjunto Cristina em Santa Luzia, por volta das 13h40 da manhã, estou até agora, são aproximadamente 7h30, e nós estamos acompanhando a final da celebração aqui dos fiéis nessa paróquia que é jesuíta, cuidada pela Companhia de Jesus, que era a congregação do qual o Papa Francisco fazia parte. Desde as primeiras horas da manhã, os fiéis se alternaram na oração do terço e em orações compostas pelo próprio Papa Francisco, decorrendo a sua vida, e também acompanhando o diretor Vaticano nas celebrações de exequias do Papa. Eu conversei um pouco mais cedo com o Carlos, que é o Papa, que é o Santíssima Trindade, a informação passou pelos textos do Papa Francisco, e falou um pouquinho sobre como foi, como é a família jesuíta que se Francisco apresentou para nós uma grande oportunidade, digamos assim, de esperança e de profecia. E nos ajudou a Bem, gente, tá tudo bem, filho. na prática. Daqui a pouco a gente chega na vovó. E numa dimensão de solidariedade, numa dimensão de cultura do encontro e uma igreja em saída. Ele mesmo dizia que preferia sempre uma igreja de portas abertas e ameaçada, mas junto com o povo que caminha com o povo. E nós aqui temos buscado viver essas palavras que nos ensina o Papa Francisco na prática enraizada no Evangelho, com a solidariedade, uma igreja em saída, uma igreja
Paulo, o São Paulo, no modelo de pediu para que as pessoas continuem a rezar também em intenção ao conclave, para que o Espírito Santo ilumine e ajude a escolher a pessoa certa para este tempo tão difícil. Já uma mensagem dirigida aos padres da Arquidiocese de São Paulo, onde reforçou a importância de celebrar missas diárias com a intenção da eleição do novo pontífice. São Paulo, Fernando deve ter tratativas de homenagens ao Papa Francisco no Pátrio. O deputado estadual Emílio de Souza, do PT, apresentou ontem um projeto na Assembleia Legislativa de São Paulo que propõe a alteração do nome do Memorial da América Latina para homenagear o Papa Francisco. Na proposta, o deputado sugere que o espaço passe a se chamar Memorial da América Latina Papa Francisco. O gesto do Senado Parlamentar é um reconhecimento do valor cultural, político e humanista do primeiro Papa da América. Outra homenagem apresentada na ESPN, o deputado Rafael Zimbaldi, do Cidadania, que quer mudar o nome do Hospital Reginaldo Cruzeiro, no interior paulista, para Hospital Papa Francisco. Também na Câmara Municipal da cidade de São Paulo, deputados e vereadores querem também o nome do Papa na Praça de Paulo Roberto Júnior. Isso já as homenagens no Vale também hoje, portanto, várias missas em homenagem ao Papa Francisco. Fica na Viegas e Travassos. Na Argentina, a Arquidiocese de Buenos Aires organiza seu sucesso para os crentes preparando a missa de despedida para o Papa Francisco, incluindo uma extensa caravana para até a maior favela de Buenos Aires, na capital da Argentina. As informações ao vivo com o repórter Márcio Rezende. Bom dia, Márcio. Bom dia, Fernanda. Bom dia, William. Pois é, eu estou aqui em frente, estou aqui em frente à Catedral de Buenos Aires, onde daqui a pouco acabou de amanhecer em Buenos Aires, a Catedral acabou de apagar as luzes. Nessa Catedral, da Arquidiocese de aqui de Buenos Aires, num quartinho bem humilde, porque tinha direito a um quarto muito mais luxuoso, em um palácio, num quartinho bem humilde ali atrás, vivia o então arcebispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, cardeal, que se tornou logo depois Papa Francisco. Daqui às 10 da manhã vai começar uma missa a céu aberto. Essa missa vai ser aqui, já vemos aqui as cadeiras, né, e o palco. Essa missa pretende reunir em torno entre 40 e 50 mil pessoas aqui na Praça de Maio, e por volta da 1h30 vai haver aqui um grande refeitório comunitário, onde as próprias organizações sociais religiosas vão fazer uma espécie de Santa Ceia popular, improvisada. Depois, numa caravana, por 6 quilômetros, vão até essa maior favela de Buenos Aires, onde na paróquia de Nossa Senhora de Cacopé vai terminar numa humilde paróquia, vai terminar o que seria o papado do Papa Francisco no capítulo argentino. No caminho, vão parar por pontos emblemáticos onde Jorge Bergoglio atuou, como, por exemplo, a casa de Mamá Tula. Mamá Tula viveu em 1730 e no ano passado foi canonizada a primeira santa argentina. Depois a Praça Constitución, onde Jorge Bergoglio, antes de ser Papa, fazia missas contra a política, excluídos, marginados, 3 hospitais, uma penitenciária, enfim, todo o roteiro por onde passava, onde Bergoglio atuava. E ali, no final, nessa favela de Buenos Aires, haverá toda uma congregação de comunidades da Argentina, exaltando esse ato de uma igreja pobre para os pobres. Aqui há um movimento chamado Padres das Favelas, Curas Ligeiros, nascido em 1967, e o Bergoglio, quando assumiu como arcebispo, em 1997, fortaleceu esse movimento, dando-lhe um caráter que seria essa missão pastoral de Bergoglio, e que depois, como Papa Francisco, também foi um Papa, e assim como arcebispo, como pastor, e não tanto olhando para a cúpula, olhando de uma maneira protocolar o exercício da religiosidade. William, Fernando. Márcio, obrigado pela informação. Aproveitando que nós estamos aqui nos estúdios da Itatiaia, com o jornalista, escritor e membro da Academia Mineira de Letras, J.R.
fosse mais à esquerda, parecia estar ligado aos movimentos sociais, etc. e tal. Agora a gente vê lá em Roma, pelo menos um daqueles que era seu adversário, parece ter se convertido. O presidente Milei, na campanha dizia que o Papa Francisco era a representação do demônio da guerra. Agora ele está lá, me despedindo do Papa Francisco, e declarou ontem que o Papa Francisco foi o mais confiante da história do país. Quer dizer, vamos aguardar que agora, depois que ele seria unir a Argentina, aliás, é importante que todos nós cristãos unamos o Brasil. As contradições não param por aí, né, Vital? Porque além dessa questão que você citou do Javier Milei, que está lá, está comprando tudo, a gente pensa, né, um Papa que pegou a verdade o tempo inteiro, sempre deixou o luxo de lado, fez escolhas, sempre dando sim. Eita, Benji. Está sendo Eita, Benji. Agora do Papa dessa telefato, ele também esteja acontecendo, o caixão está no veículo, e as pessoas podem acompanhar, mas quando a gente pensa em toda aquela estrutura ali no Vaticano, da igreja, os cardeais usando nomes finos, ao contrário do que o Francisco fazia, essa contradição permaneceu. E a crítica principal que a igreja sofre no mundo todo, né? De ser uma igreja muito rica e tentar negar a humildade. Essa é muito interessante. O Papa Francisco, faz parte dele. Ele mostra para você um Papa humano, um Papa simples, um Papa que andava com sapato laço, sapato preto, era aquele sapato vermelho. Vai ser falado, inclusive, com eles, né? Pois é. No 16 ele gostava de roupas mais claras, né? O Papa Francisco carregava de roupa menor, ele abraçava, beijava bem muito mais disciplina, né? Ele beijando uma criança constante, né? Com isso, ele consagrou mais uma pena. Nós queremos agradecer a participação do Jornal da Itatiaia, dos jornalistas, e membro da Academia Mineira de Letras, JD Vital. Então, obrigado pelo carinho, muito bom ter você com a gente, tá? Obrigado, bom dia. Obrigada, ótimo dia. Agora são 7h33. A seguir, conta de luz vai ficar mais cara em maio. Benji, desce, filho. Desce, Benji. Estreia 2025. Benji. Maior e melhor. O festival que já conquistou o coração da cidade está de volta. TH Stop Festival 2025, de 15 a 17 de agosto. Muita música, gastronomia, diversão para toda a família. E, claro, uma etapa eletrizante da Stock Car. Os ingressos já estão à venda no ciclo.com.br. Corre lá e garanta o seu. Já imaginou correr e ao mesmo tempo fazer diferença para o planeta? Big Run, a corrida com energia, movimento e sustentabilidade. Inscrições abertas, mas atenção, os lotes são limitados e podem mudar a qualquer momento. Dia 25 de maio, das 7 às 13 horas, na sede do CIMIC. Um evento 100% sustentável, com energia renovável e muitas ações. Realize sua inscrição em tvhsports.com.br. CIMIC Run, a corrida mais sustentável do Brasil. Idealização CIMIC, organização CIMIC Saúde, apoio CIMIC, Formosa e Gasmin. Minas Gerais, planeta diferente, estável e resiliente. Uma hora de garantir 10 anos de emoção com carro. Já está por pouco já tem cascatinhas da vida. Você garantido todos os jogos do Galo nos próximos 10 anos. Sem fila e sem preocupação. Pagamento de até 80 vezes de R$400 mil. À vista, a partir de R$24 mil. Acesse agora o site ingressos.programamarreia.com.br e garanta o seu lugar no mundo da nação. Veja a pista de tudo. Economize economizando nas suas compras com ofertas imperdíveis. Pista gasolina 13,52 kg no nosso cartões. Vão da Vital
Com a volta da bandeira amarela, a conta de luz vai ficar mais calma. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, decidiu aumentar o valor das contas de luz no mês que vem, passando a bandeira tarifária de verde para amarela. Com a medida anunciada ontem, os consumidores terão custo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. Segundo a ANEEL, a decisão foi motivada pela redução das chuvas no país por conta da transição climática do período chuvoso para o período seco. A agência detalhou que as previsões para os próximos meses são de chuvas abaixo da média nas regiões dos reservatórios. Com o fim do período chuvoso, a ANEEL explicou que a previsão de geração de energia proveniente de hidrelétrica piorou, o que nos próximos meses poderá demandar maior acionamento de usinas termoelétricas, que possuem energia mais cara. A ANEEL informou ainda que desde dezembro do ano passado a bandeira tarifária permanecia verde, sem taxas adicionais na conta, em decorrência das condições favoráveis de geração de energia no país. De Brasília, Jonathan Ferreira. A economia real com Rita Bonfim. Os fatos do mercado financeiro. Rita, como você avalia a semana no mercado financeiro? Bom dia. Bom dia! Que semana foi essa, gente? O Trump mais manso, os chineses nem tanto, mas o mercado um pouco mais otimista com o time, com a possibilidade de um acordo entre China e Estados Unidos se viabilizar. Não diria nos próximos dias, mas pelo menos no próximo mês. O tempo de Trump é até junho, mas parece que os Estados Unidos estão sim preocupados com a desvalorização do dólar perante as principais moedas do mundo, com o risco do dólar perder esse seu lugar de hegemonia do comércio internacional, mas principalmente com a queda de investidores globais na compra de títulos do Tesouro Americano. O tiro de Trump pode atingir o pé. Nós vimos isso, por exemplo, em relação à própria Whirlpool, que é uma das maiores fabricantes de lavadoras e geladeiras do mundo nos Estados Unidos, dona inclusive da marca KitchenAid. E os executivos da Whirlpool já estão reclamando, porque as lavadoras americanas fabricadas nos Estados Unidos, mas que, por exemplo, usam aço brasileiro que está sendo taxado em 25%, e componentes fabricados na China, na Coreia e no Vietnã, já estão sendo vendidas 21% mais caras do que as asiáticas. E houve um movimento muito forte de importação de produtos asiáticos quando Trump começou a ameaçar a guerra tarifária. E com isso, os Estados Unidos estão perdendo mercado no quesito lavadoras para as asiáticas. Estou dando um exemplo, sem falar das perdas que ocorreram no mercado acionário das 7 magníficas, que viram suas ações caírem bastante. Já recuperaram, mas não voltaram nos níveis pré-pandemia tarifária. Mas o que está acontecendo? O FMI fez sua reunião de primavera e foi, inclusive, incapaz de soltar um relatório de projeções econômicas. Ele preferiu falar em previsões, tamanho nível de incerteza no planeta. A volatilidade dos mercados só se compara nesse século com aquela que vivemos na pandemia. E a pandemia trouxe também esse nível altíssimo de incerteza. Mas nessa semana nós tivemos sinais dos diretores do Banco Central, dos principais diretores, no sentido de que esse ambiente pode fazer com que a taxa Selic não suba tanto na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, que vai acontecer em junho. Os sinais foram dados por Newton Davi, diretor de política monetária, quando ele disse que a economia parece estar se desacelerando e que a política monetária está funcionando, porque o IBCBR desacelerou, dizendo
0,9% em fevereiro para 0,4% em março. Depois os sinais vieram de Diogo Guilhem, que é o diretor de política econômica, dizendo que o ambiente está desafiador, está incerto. E depois Paulo Piketty, que é o diretor de assuntos internacionais do Banco Central, disse que nesse ambiente de incertezas fica difícil fazer qualquer guidance, qualquer projeção para o comportamento futuro das taxas de juros, mas insinuando que nós podemos passar por uma desaceleração econômica em nível global, o que daria espaço para que o Banco Central não subisse tanto a taxa básica de juros, a Selic. Para quem não é do ramo, a Selic está em 14,25 e a projeção para o término desse ciclo de aperto é que ela termine o ano em 15%. Mas, de repente, quem sabe, nós podemos ter uma surpresa com essa desaceleração, ajudando o Banco Central a não puxar tanto a Selic, apesar das políticas que o governo tem feito no sentido de estimular a economia para o crescimento em um momento delicado em que o Banco Central tenta proteger o poder de compra da sociedade brasileira, controlando a inflação, que está muito acima do teto da meta, que é 4,5%. O próprio Banco Central está projetando uma inflação de 5,1% e o mercado trabalha com uma inflação no final do ano de 5,59%. Rita Mundinho, para a análise do Santiago. São 7h42. A seguir, após pressão de empresas, norma que trata da saúde mental no trabalho será aplicada apenas de forma educativa. No futebol, com o Atlético em campo, começa hoje a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Espaço Araújo Saúde em Dia, você encontra as vacinas que sua família precisa para chegar no inverno bem protegida. A vacina do gripe, com proteção extra contra 4 tipos de vírus. E a vacina da pneumonia, em apenas uma dose para prevenir complicações. Garanta já a vacina da sua família. Consulte a loja mais próxima em araújo.com.br. Certa resposta. São até 6 datas para escolher e você pode trocar após 12 meses. Outra, o proprietário do imóvel deve manter livre o acesso ao local do medidor CEMIG. Verdadeiro. Certa a resposta. Para saber mais, acesse cemig.com.br. CEMIG, Minas Gerais, governos diferentes, Estado eficiente. Minuto Saúde é o que mais importa. Eu não sei se você já parou para pensar, mas você lembra que Minas Gerais viveu há alguns anos 6 grandes epidemias de dengue. Elas aconteceram em 2010, 2013, 2016, 2019, 2023 e 2024 e foram muito preocupantes, com casos graves e, infelizmente, muitas mortes. Mas em 2025, observamos uma redução expressiva, mais de 96% dos casos confirmados da doença. Essa redução reflete uma combinação de fatores, entre eles o esforço contínuo do governo de Minas na intensificação de ações de prevenção e controle da doença. Isto mostra que a prevenção funciona e que é preciso continuar com este trabalho. Mantenha a casa limpa e sempre preparada, retirando partículas de plantas ou qualquer objeto que facilite o acúmulo de água. Faça você também a sua parte. Saiba mais em saúde.mg.gov.br. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Economize economizando nas suas compras com ofertas imperdíveis. Estabelecimento 13,52 tem nossos patrões. Gente, vão da vida a 1 litro. Óleo Carrefour. Arroz alegre de 5 quilos, 16,75. Óleo Carrefour. Grama show 473,49. Todos os pneus a partir do ano 14 com 50% na seguridade. Leve 50 polegadas Kennedy com 200 de desconto em nossos cartões. Carrefour, alimento o seu melhor. Beba com moderação. São 7h45. O caixão do Papa Francisco segue em cortejo para sepultamento na Basílica de Santa Maria Maior, uma das principais de Roma. Nosso enviado especial Vaticano, Eustáquio Ramos, acompanhe. Eustáquio.
Com pouco mais de 2 horas de duração, terminou há pouco a missa final, missa de despedida do Papa Francisco, de 88 anos, que faleceu na última segunda-feira. O corpo agora segue também em caixão fechado para a Basílica Santa Maria Maggiore, que fica a cerca de 4,5 km de distância da Praça de São Pedro. A expectativa é de que milhares de pessoas também acompanhem esse deslocamento, que será, claro, monitorado pelas autoridades. Mas na Basílica Santa Maria Maggiore ninguém poderá ter acesso, nem autoridades, nem imprensa, nem populares. Será um rito fechado, apenas com familiares próximos e também com altos religiosos da Igreja Católica. O clima foi de muita emoção, muita consternação durante as 2 horas de missa, que foi celebrada pelo mais antigo cardeal da Igreja Católica, o mais velho nesse momento, né, da Igreja Católica, e o clima foi de muita consternação, mas de tranquilidade. Não houve problemas, não houve imprevistos, não houve corre-corre, um clima de muita comoção, mas de muita leveza também nessas 2 horas de missa. Direto do Vaticano, Praça de São Pedro, falou enviado especial da Itatiaia, Eustáquio Ramos. Agora são 7h47. Para falar do esporte aqui da Itatiaia, especialmente do futebol, ele está com a gente, Hugo Sérgio. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, William Travassos. Destacando o nosso futebol, né? Que final de semana que promete, que seria a Série B do futebol brasileiro. O Cruzeiro tem que melhorar, né? Está devendo para o torcedor, principalmente na Copa Sul-Americana, vai mal na Copa Sul-Americana, a chave virada agora para o Campeonato Brasileiro. Mas vamos começar destacando os jogos de hoje. A abertura da 6ª rodada da Série A. Inter e Juventude às 4 da tarde. Temos Mirassol e Galo às 6h30. Ceará e São Paulo às 6h30. Também nesse horário às 6h30. Sport e Fortaleza às 8 da noite. Botafogo e Fluminense. Clássico às 9 da noite. Vamos destacar o Galo Atlético, que encara o Mirassol para vencer e deixar a zona de rebaixamento. O time ganha reforços. Fala pra gente, Cláudio Rezende. O Atlético reforçado aqui em Mirassol para conseguir a 2ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro e terminar com um jejum de vitórias como visitante, e se tratando de Brasileirão que vem desde setembro do ano passado. Time reforçado com as voltas de Hulk, Gustavo Scarpa e Alan Franco. A ausência é Gabriel Menino com lesão no joelho, que tornou a Belo Horizonte. Provável galo de Emerson, Natanael, Liam, Alonso, e na esquerda pode ser o Rubens ou até o Gustavo Scarpa, vai depender do aproveitamento do posicionamento deles no meio campo. Aí com o Alan Franco, o Fausto Vera e o Scarpa ou o Rubens, lá na frente o Edir, Rony e Hulk. Olha o Cláudio Rezende destacando o Galo e hoje o Galeão entra em campo. Duelo contra o Avaí na ressacada. O América que mira a ponta da liderança da Série B do Brasileiro. Sempre ligado. Bom dia, Fabrício Calazans. Obrigado, Hugo Sérgio. Deixa comigo. Bom dia para você, Patrícia. Liga no Jornal da Itatiaia. O Elenco em campo esta noite, às 8 horas, contra o Avaí na ressacada. Onde o América mais vencido que perdeu. São 8 vitórias, 7 empates e 7 derrotas no histórico deste confronto. Para o Galeão vale a liderança da Série B e a manutenção do G4. O América vencendo e está de olho também no CRB, que pode também, assim como o América, assumir a liderança, mas o América tem melhor saldo de gols que a equipe do CRB. Então, vencendo, provavelmente o América assume a ponta da Série B, algo que não acontece desde a 12ª rodada da competição no ano passado. O técnico William Batista terá que mexer no time, porque ele não tem o Fabinho. Ficou em Belo Horizonte, o atacante titular, com dores no joelho esquerdo. É provável a volta do William do Bigode. Matheus Mendes do gol, Júlio da direita, Ricardo Silva, Lucão e Marlon. O Cauã Barros com o Miqueias e o Miguelito. Estênio com o Figueiredo e o William do Bigode. Então, provável colhão esta noite na ressacada contra o Avaí. Sérgio. Olha o Calazans, destaque agora para Raposo, o Cruzeiro que finaliza as atividades para brincar contra o Vasco no Corinthians. Chega mais uma junto. O Cruzeiro finaliza a preparação para o duelo de amanhã contra o Vasco, fim de semana no Parque do Seminar, na tarde de hoje no Triângulo. A delegação chegou na noite de ontem ao Bigode, enfrentado que veio do Chile. A delegação do Cruzeiro agora também contando com jogadores que não viajaram para o duelo contra o Palestino. Matheus Pereira, Wagner e também o Polassi. Segue de fora o William, vem recuperando-se
dores na coxa, o William está fazendo trabalhos na toca da Raposa. Mas o Cruzeiro que teve a improvisação na direita contra a equipe do Bragantino, também contra a equipe do Palestino. Agora terá o Wagner, de origem lateral. Vamos ver se está totalmente recuperado. Ele que sentiu dores no duelo contra o Bahia. O Cruzeiro vivendo um momento determinante, já que na próxima semana também tem desafio contra o Vila de Goiás. Aí é Copa do Estrelinha, Brasil. deita aí, filha. Tá certo? Bom dia! Bom dia, Rubens. Estrelinha, deita, filha. Vamos agora com as informações do Vasco, adversário do Cruzeiro. Alô, Wellington Campos. Já já a gente chega, tá bom? O Vasco da Gama conclui sua preparação agora pela manhã para pegar o Cruzeiro amanhã em Uberlândia. O técnico Fábio Carilli, que chegou a cogitar em poupar alguns titulares, a tendência agora é que ele coloque seu time principal, não poupando Coutinho, Hugo Moura, Nuno Moreira e também o atacante Pablo Ferretti. Hugo Sérgio. Valeu, Wellington Campos. Portanto, um final de semana de muito futebol aqui na Rádio de Minas. É o que temos para hoje. Fernanda Viegas e William Travassos. Hugo, obrigado. Ótimo dia para você. Boa jornada. São 7 horas e 52 minutos. A seguir, a Anvisa oficializa a norma que exige retenção de receita para a compra de Ozempic. Olha só o que você não pode perder. No mês de aniversário da GWM, o seu híbrido Plurino está com taxa zero, 100% da tabela FIP no seu usado e compra garantida. Escolha a linha Ravel H6 com motor 1.5 turbo e até 170 km no modo 100% elétrico. Passe em uma concessionária GWM ou acesse gwmmotos.com.br. Mas claro, é oferta por tempo limitado. GWM, garante uma outra. Mas acelere, o seu bem maior é a vida. Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido, fazer parte da sua economia. Linguiça mista, verticão 15,80 o quilo, coxa com sobrecoxa de frango 9,80 o quilo, batata naquilo, outra fritas congelado 1 quilo, 717,98. Arroz prato fino 5 quilos, 29,80. Extralatual puro e molde 473 ml, 5,48. Supermercados BH faz parte de você. Lembra com moderação. Já imaginou correr e ao mesmo tempo fazer a diferença para o planeta? Semig Run, a corrida com energia, movimento e sustentabilidade. Inscrições abertas, mas atenção, os lotes são limitados e podem mudar a qualquer momento. Dia 25 de maio, das 7 às 13 horas, na sede do Semig. Um evento 100% sustentável, com energia renovável e muitas ações. Garanta sua inscrição em tvhesportes.com.br. Semig Run, a corrida mais sustentável do Brasil. Idealização Semig, organização. Estrelinha! Deita e anda! Minas Gerais, governo diferente. Uai, filha! Para com isso! Você encontra as vacinas que sua família precisa. Protegida. A vacina do gripe. Lembra vocês fazer xixi antes. 4 tipos de vírus. E a vacina da pneumonia em apenas uma dose. Tá quase chegando. Pode prevenir complicações. Garanta já a vacina da sua família. Consulte a loja mais próxima em araújo.com. Deita aí. Boas ações geram boas ações. Funciona assim. Cíntia parou o carro para Ricardo atravessar a rua. Ricardo deu lugar no ônibus para a dona Vera. Deita, filho. Caiu e devolveu. Paulo deu uma carona para a Claudinha segurar a chuva. E a Carlinha? Carlinha como sangue. Ajudou a salvar várias vidas. Latinhas de DDT. 2 sangue. Agende sua doação em unidos.mg.gov.br. Baixe o aplicativo WhatsApp ou ligue 155 opção 8. Fundação Unidas. 5/8. Começam a valer dentro de 60 dias as novas regras para a compra de medicamentos conhecidos como pagadores incluindo o Ozempic. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, publicou a portaria que obriga a retenção de receita para a compra de Ozempic e outras canetas emagrecedoras. A Anvisa decidiu que a receita médica terá validade de 90 dias. Será obrigatória a reprodução de uma via para a compra de Ozempic, Mounjaro, Wegovy e similares. A farmácia terá que informar a Anvisa sobre a venda dos medicamentos. Atualmente, as canetas emagrecedoras estão na faixa de medicamentos em faixa vermelha, que necessitam de apresentação de receita, mas sem a exigência de retenção. O objetivo da Anvisa é aumentar o controle sobre as vendas,
das cabinas patrocinadas começarão a valer em 60 dias, a partir da data de publicação da portaria no Diário Oficial da União. De Brasília, Jonathan Ferreira. 7 horas e 56 minutos. A seguir, mais informações ao vivo direto do Vaticano sobre o funeral do Papa Francisco. A Gerdau acredita que todo sonho nasce para ser grande. Para isso, duas coisas são essenciais: a dedicação e também o incentivo, que são marcas da Gerdau. Incentivar é investir nas pessoas e na cidadania. É o ponto que muda o jogo, o gol que entra na história. A Gerdau apoia o esporte mineiro desde a base ao profissional para formar futuros campeões na quadra, no campo e na vida. Hoje, somos parceiros do Minas Clube, do Atlético e do Cruzeiro. Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. Já imaginou correr e ao mesmo tempo fazer a diferença para a vida? Servir a marca Corrida do Energia, movimento e sustentabilidade. Inscrições abertas, mas atenção, os novos americanos podem mudar a qualquer momento. Além de sermos combinações especiais nas regiões mínimas, 95% sustentável, energia renovável, organizações, Vai chegar, viu? Nasce para ser grande. Para isso, duas coisas são essenciais: a dedicação e também o incentivo, que são marcas da Gerdau. Incentivar é investir nas pessoas e na cidadania. É o ponto que muda o jogo, o gol que entra na história. A Gerdau apoia o esporte mineiro desde a base ao profissional para formar futuros campeões na quadra, no campo e na vida. Hoje, somos parceiros do Minas Clube, do Atlético e do Cruzeiro. Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. Boas ações geram boas ações. Funciona assim. Cíntia parou o carro para Ricardo atravessar a rua. Ricardo deu lugar no ônibus para Dona Vera. Que viu a carteira de Paulo cair e devolveu. Paulo deu uma carona para Carlinhos e seu guarda-rio. E a Carlinha? Carlinha doou sangue e precisou salvar milhares. Pratique cidadania. Doe sangue. Agende sua doação em mominas.mg.com.br. Baixe o aplicativo app ou ligue 155 opção 8. Fundação Hemominas. 7h58. Quase chegando. Quase O chegando. corpo do Papa Francisco chega ao destino final na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, onde vai ser sepultado neste sábado. A cerimônia não vai ser aberta ao público e não vai ter transmissão ao vivo. O caixão dos restos mortais do pontífice foi levado em cortejo pelas ruas de Roma após a celebração da missa funeral ou missa de exéquias. Ao ser conduzida na Basílica de São Pedro, o cardeal italiano Giovanni Battista, decano do Colégio dos Cardeais. Em um carro branco, o caixão passou por pontos famosos e simbólicos da capital italiana, como o Coliseu, o Fórum Romano e a Igreja e o Gesso, sede da Ordem dos Jesuítas, na qual Francisco vai ser. Bem, desce, meu filho. Nossa, que desespero é esse? Já já a gente chega. Já já a gente chega. Sábado, 26 de abril de 2025, estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa e na TV a cabo. As condições do tempo. Neste sábado, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado, com chuva, raios e rajadas de vento ocasionais em Belo Horizonte. Na capital mineira, a temperatura mínima foi de 18 graus e a máxima deve chegar aos 27, com umidade relativa do ar em torno de 70% à tarde. Repórter Aline Neves. 8h01.
Minuto, o governo federal oficializa o adiamento da atualização da norma que trata sobre os riscos à saúde mental no ambiente de trabalho. Prevista para entrar em vigor daqui a um mês, a chamada norma crime da ditadura será aplicada agora apenas de forma educativa até maio de 2026, sem possibilidade de multas durante esse período. A mudança estava prevista para o dia 26 de maio, mas até o momento foi alterada após pressão de sindicatos patronais. O assunto é de suma importância, pois apenas no ano passado, 500 mil de pessoas foram afastadas do trabalho no Brasil devido a questões psicológicas, o maior número em 10 anos. O advogado trabalhista Elon Lopes Araújo detalha qual foi a alteração sofrida pela norma regulamentadora. As doenças psicossociais, as doenças da mental. O INSS já tem entendido como são questões que podem gerar um afastamento do empregado, como, por exemplo, burnout, depressão, resultados de assédio sexual, pode passar de moral, alguns tipos de doenças psicossomáticas que elas advêm de situações externas do ambiente de trabalho. Então, isso já é entendido pelo INSS como causa de afastamento do trabalho. Agora, ele traz isso como objetivo, como meta para as empresas fazerem o gerenciamento do risco para antever essas questões do ambiente de trabalho. Então, você vai ver esse tipo. Então, esse geralmente eu havia